Olá pessoal, estou aqui para falar do nosso cardápio semanal. Essa semana tá difícil começar por algum. São 4 obras absolutamente sensacionais. Filmes inclusive que eu pessoalmente gosto muito. E vou começar então pela comédia Ser ou Não Ser, de 1942, de Ernst Lubitsch. Para quem não lembra ou para quem não conhece, Ernst Lubitsch foi um dos grandes cineastas do período mudo no cinema alemão. Quando ele percebeu que a coisa não estava bem por lá, foi para os Estados Unidos, onde fez alguns filmes icônicos. Aqui ele conta uma história sobre um grupo de atores que chega na Polônia já invadida pelos nazistas. E eles descobrem que um espião alemão está para se infiltrar entre a resistência polonesa. Esse grupo então resolve que vai criar toda uma encenação para enganar os nazistas e impedir que isso aconteça. Jack Benny, que estrela esse filme, nunca tinha feito o papel principal num filme importante ou num filme de mais orçamento e muito menos com um diretor da importância do Ernst Lubitsch. Ele tinha uma longa carreira como comediante de rádio, tinha feito papéis em filmes pequenos, e ele ficou completamente apavorado com o convite do Ernst Lubitsch. Além disso, ele contracenaria com Carole Lombard, uma das grandes estrelas da época de Hollywood, casada com Clark Gable. No início, Jack Benny estava muito inseguro e até um dia o Ernst Lubitsch o chama e diz para ele: olha, vou dizer uma coisa para você, você não é comediante coisa nenhuma, nem um palhaço dá para dizer que você é. Você enganou a audiência durante 30 anos. Você é um ator que interpreta muito bem um comediante que diverte as pessoas. Então vai lá e faz o filme. E esse apoio que o Ernst Lubitsch deu fez com que o Jack Benny acabasse ficando mais à vontade e fazendo esse filme, que é uma comédia daquelas difíceis de encontrar. Jack Benny era judeu e levou seu pai para assistir o filme, que ficou chocado em ver o filho usando um uniforme nazista e saiu do cinema. Jack Benny gastou muito latim para explicar para o pai que era uma comédia e que criticava os nazistas. Aliás, o ambiente do filme era tão bacana que a Carole Lombard, no dia de folga dela, ela morava num rancho relativamente próximo, ela ia no próprio carro guiando para ficar no set acompanhando esse clima que o Ernst Lubitsch criava entre toda a equipe e os atores. Infelizmente, pouco depois do filme ficar pronto, a Carole Lombard morreu num acidente de avião. Ela tinha sido a primeira atriz a aceitar trabalhar numa grande produção sem salário e sim recebendo uma percentagem do resultado da bilheteria. O filme fez um enorme sucesso e o Clark Gable, viúvo dela, recebeu na época mais de 50 mil dólares. Para você ter uma ideia, esses 50 mil dólares hoje seria $1,5 milhão. Nada mal para uma participação na bilheteria. O filme se tornou tão popular que o Mel Brooks fez uma refilmagem nos anos 80, que também é muito divertida. Enfim, é um filme muito divertido, muito original, um dos grandes cineastas de todos os tempos. Vale a pena você assistir Ser ou Não Ser. Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios é um filme de Emir Kusturica. É um filme menos conhecido, mas ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Foi a primeira Palma de Ouro que ele ganhou. Os filmes do Kusturica, depois de Underground, são sempre muito pilhados, sempre muito quase não realistas, enfim. E aqui a gente tem um filme que é um poema, um filme sobre família, sobre a vida entre pessoas numa cidade pequena. É um filme absolutamente magistral. Quando eu assisti esse filme na estreia nos cinemas, confesso que chorei pra caramba e saí do cinema maravilhado. Antes de falar da história do filme, vou falar um pouquinho da história. O filme se passa em 1948, quando o Tito, que era o presidente da Iugoslávia, rompe com Stalin. Todos os líderes que tentaram confrontar Stalin terminaram mortos. Mas o Tito era um homem muito firme, muito forte e rompeu. E quando acontece esse rompimento entre a Iugoslávia e a União Soviética, entre Tito e Stalin, naturalmente que vai ter consequência na vida das pessoas. Aí nós vamos para a história do filme, que é essa família, e o pai faz um comentário irônico sobre uma charge que está num jornal. Pronto, é o suficiente para que ele seja levado preso. A mãe diz então para os seus filhos pequenos que papai saiu em viagem de negócios. O filme é contado e visto através da ótica do filho mais novo, que é assim, a inocência. E você vai se identificar com certeza em momentos da sua própria infância, embora o filme se passe num país diferente, numa época diferente. A Iugoslávia foi uma criação pós-Segunda Guerra, não é um país que já existia. Foi a junção desses países anteriores que existiam naquela região ali, que a gente conhece como Balcãs, que hoje é a Croácia, a Sérvia, a Bósnia, Montenegro, Eslovênia, enfim. O filme se passa numa pequena cidade da Bósnia e a família principal é muçulmana bósnia
como boa parte da população. Uma das curiosidades também no filme é que as famílias vizinhas, cada uma delas representa uma das, digamos, etnias que existiam na Iugoslávia, vivendo todas juntas. E a gente tem uma família que é de origem croata e são católicos, a gente tem uma família de origem sérvia que são católicos ortodoxos, a gente tem também uma família que veio da Rússia, possivelmente fugidos de Stalin. É um filme que parece que a câmera foi ligada naquela casa e ninguém percebeu. Não que pareça um documentário no sentido documental da palavra, mas parece que ninguém percebeu e que a gente está acompanhando aquela família dentro de casa e fora de casa. É um belíssimo filme, pouco conhecido, desse cineasta tão famoso. Assista que você vai gostar. Além desses dois filmes incríveis, a gente tem A Regra do Jogo, de Jean Renoir, um filme de 1939 e que muitos críticos consideram, se não o melhor, com certeza um dos melhores filmes de todos os tempos. Conta a história de um grupo de aristocratas, de burgueses e dos servidores de um pequeno palácio no interior da França, durante um final de semana em que essas pessoas lá se encontram. E aí, o jogo é o jogo das relações humanas. Os amores, as armações, as armadilhas, as traições, enfim. O filme é muito bem organizado, é um roteiro muito divertido, ao mesmo tempo muito irônico e ao mesmo tempo muito profundo sobre as relações humanas. Jean Renoir tinha ganho bastante dinheiro com A Grande Ilusão e A Besta Humana e juntou esse recurso e decidiu criar sua própria empresa de produção com o filho, e o primeiro filme a ser feito foi A Regra do Jogo. O filme, infelizmente, quando estreou, foi um grande fracasso e o Jean Renoir cortou 20 e poucos minutos do filme para tentar que com 85 minutos fizesse sucesso. Não deu certo, e não só não deu certo, como o governo francês mandou tirar o filme de cartaz por considerá-lo imoral. Pouco depois a França foi invadida e ocupada pelos nazistas, que proibiram terminantemente a exibição do filme. Só sobreviveram as cópias com 85 minutos. Os 20 e poucos minutos que o filme tinha a mais queimaram num laboratório quando teve um grande incêndio na região onde ficava esse laboratório. Em 1956, um grupo de fãs do Renoir saiu rodando pelos cinemas do interior da França achando cópias antigas da versão integral e foram juntando pedacinhos aqui, pedacinhos acolá, com acompanhamento do próprio Renoir. Conseguiram então fazer a cópia praticamente integral da versão original. O próprio Renoir dizia que faltavam duas pequenas cenas que não foram encontradas. Essa é a versão, naturalmente, que vocês vão poder assistir aqui. Ainda falando sobre o reconhecimento do filme, a revista Sight and Sound, que eu já citei aqui algumas vezes, que a cada 10 anos faz uma lista dos melhores filmes de todos os tempos, A Regra do Jogo é o único que de 1952 a 2012 sempre esteve entre os 10 melhores. É um grande filme, um filme muito inteligente, mas um filme que você assiste também com tranquilidade. Ele é divertido, ele tem uma série de situações, você vai gostar. Vale a pena, imperdível, A Regra do Jogo, de Jean Renoir. O quarto filme da semana é talvez um dos filmes mais cults de todo o tempo, Morte em Veneza. Muita gente morre de paixão por esse filme e não à toa. É um grande filme de Visconti, baseado na obra genial de Thomas Mann. A história se passa em 1911, quando esse compositor, um compositor consagrado, um homem já um pouco mais velho, muito cansado, muito estressado, resolve ir para Veneza, passar um período para se restabelecer. Ele acaba na praia, conhecendo esse jovem adolescente muito bonito e que para eles representa o ideal que ele sonha para a arte, a beleza, a pureza. E essa fascinação vai levá-lo a se aproximar e a história decorre a partir daí. No livro, o personagem é um escritor que vai para Veneza. Aqui, transformado num compositor, inspirado no Mahler. E o próprio Visconti queria essa similaridade e tentou colocar um nariz postiço no Dick Bogarde para caracterizá-lo parecido com o Gustav Mahler. Mas não deu certo a prótese, então eles acabaram caracterizando com um pince-nez e um bigode, fazendo com que ele ficasse, na verdade, parecido com o Thomas Mann. Também destacar que a mãe do garoto, por quem esse compositor se interessa, é a Silvana Magnano, uma das grandes atrizes do cinema italiano. Outro destaque é a esposa do compositor, uma mulher bastante mais nova e muito bonita, que é a estreia no cinema de Marisa Berenson, uma modelo de sucesso que se tornaria uma atriz de destaque nos anos 70. O rapaz que interpreta o jovem Tadzo era sueco e ele interpreta um personagem polonês. Então, se você prestar atenção, você verá que as falas dele são dubladas para que elas possam ser em polonês em alguns momentos e com o sotaque em outros momentos.
A trilha sonora conta com músicas de Mahler, a terceira e a quinta sinfonia, o que ainda reforça mais a força desse filme. É um filme magistral, com muito talento reunido, que você pode assistir agora no Petra Belas Artes à la carte.